Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Meu nome é Laender e hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais importantes para quem quer dominar o Power BI de vez. Nós estamos falando sobre contexto. Se você ainda não entende sobre contexto, você precisa aprender sobre esse assunto para conseguir evoluir aí dentro do Power BI, principalmente na linguagem DAX. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, inscreva-se aí no canal, ative o sininho das notificações, já deixe o seu gostei e vem comigo logo depois da vinheta. Então vamos lá, eu já estou aqui com o nosso projeto em mãos, eu tenho aqui uma medida já criada, que é a soma de vendas, distribuídas aqui por ano. Basicamente, para você começar a trabalhar com contexto no Power BI, você precisa entender como os cálculos são realizados dentro desta ferramenta. Para você entender melhor, eu vou mostrar para você aqui o nosso modelo. Então, nesse visual, eu tenho aqui em linhas uma coluna de ano que está saindo aqui da nossa tabela de calendário e tenho também uma medida de soma de vendas, que você pode ver aqui, que é a soma de vendas da coluna total lá da tabela vendas. Então, o que acontece para esses valores serem calculados, né? Como que funciona o contexto? Então, para você entender melhor, vamos imaginar aqui que nós temos uma tabela de vendas completa, ok? Que é a nossa tabela aqui com todos os dados. Porém, essa tabela, ela para chegar no resultado de cada fatia de ano ou de cada contexto, nós precisamos aí aplicar um filtro. Quando nós jogamos um valor aqui em linhas dentro do nosso visual, nós estamos aplicando um filtro interno neste visual. Então, cada linha aqui deste visual, que é o ano, representa um contexto diferente. Isso é um filtro. Então, quando nós colocamos um filtro aqui, significa que a tabela calendário foi filtrada para o ano de 2015 e aí vão sobrar somente as datas de 2015. Essas datas vão percorrer este relacionamento, mantendo aqui na tabela vendas somente as vendas da data do pedido igual a 2015, e aí ele soma a nossa coluna total, que é a fórmula que você viu lá na nossa barra de fórmulas, e aí ele chega neste resultado aqui. Então, basicamente é assim que funciona o contexto. Porém, isso fica um pouco mais complexo quando nós mudamos o contexto usando a função calculate. Então, para você entender melhor, nós vamos criar uma outra medida aqui, que nós vamos querer fazer a soma de vendas, nós vamos querer calcular a soma de vendas, porém somente dos clientes que já compraram mais do que 5 milhões de reais. Então vamos lá, então eu vou clicar aqui com o botão direito em medidas, nova medida, e aí nós vamos criar aqui a nossa medida. Eu vou começar chamando esta medida aqui de soma vendas, vamos lá, soma vendas, clientes maior do que 5kk. Nós vamos usar a função calculate. Para você que não conhece ainda esta função permite que nós modifiquemos o contexto de uma medida. Então, nós vamos modificar o contexto natural desta medida. Então, vou digitar aqui calculate e o nosso primeiro argumento desta função é a expressão, é o cálculo que nós queremos mudar. Então, eu já falei que eu quero calcular a soma de vendas, tá? Porém, agora nós vamos filtrar a tabela clientes. Eu não quero todos os clientes, eu só quero os clientes que compraram mais do que 5 milhões. Então, para isso, nós vamos utilizar a função filter para aplicar um filtro na tabela clientes, como você pode ver o primeiro argumento, e aí nós temos a expressão. A expressão é o que nós vamos utilizar para filtrar essa tabela. Então, eu quero somente os clientes onde a soma de vendas seja maior do que 5 milhões, ok? Então, vou fechar o parênteses do filter e vou fechar o parênteses do calculate. Então, com isso aqui aplicado, significa que se eu jogar esta medida dentro de um visual, ele vai me dar a soma de vendas de todos os clientes que compraram mais do que 5 milhões. Vou dar um Enter aqui e vou jogar primeiro esta nossa medida que nós criamos aqui dentro deste cartão já calculado. Então, você pode ver aí, por exemplo, que 554,21 milhões é o total de vendas dos clientes que compraram acima de 5 milhões. Significa que se eu pegar lá minha carteira de clientes, verificar quem comprou mais do que 5 milhões e somar todas as vendas desses clientes especificamente, vai dar este valor. Porém, isso começa a complicar quando nós jogamos isso em um visual que já está segmentado. Então, por exemplo, eu vou arrastar aqui a soma de vendas para este nosso visual que está segmentado por ano. Perceba que o valor que nós estamos vendo aqui é o mesmo valor do cartão, no total, correto? Então, com isso em mente, nós começamos a entender agora como funciona o contexto. Porque, olha aqui, quando nós olhamos para o ano, nós vemos que os valores aqui não estão iguais, né? Quando eu digo iguais, significa que se eu somar isso aqui, não vai bater com o total. E aí começa a falha que muita gente, quando não entende de contexto, começa a cometer no Power BI. Ele começa a falar, por exemplo, o total está errado. Na realidade, a gente tem que entender exatamente como funciona esse contexto. Então aqui, quando eu olho para 2015, eu estou olhando para uma
fatia de contexto, tá? Então imagina o seguinte, 2015 é um contexto que eu tenho agora dentro desta linha aqui. Significa que eu estou olhando somente para o ano de 2015. Quando eu olho somente para o ano de 2015 e pego os clientes que fizeram compras em 2015 e compraram mais do que 5 milhões e somar todos esses clientes, eu vou chegar em 64 milhões. E assim, em cada ano desse, em 2016, se eu pegar somente os clientes que em 2016 compraram mais do que 5 milhões, nós vamos chegar em 76 milhões. Porém, quando nós chegamos no total, o que aconteceu aqui? Ele não está olhando para um contexto de ano específico, ele está olhando para todo o universo de dados da tabela vendas. Então ele não está falando assim, olha para mim quais os clientes que compraram mais do que 5 milhões em cada um dos anos e depois some. O que nós falamos para ele foi o seguinte, olha para mim quais os clientes que compraram mais do que 5 milhões e some, independente no ano aqui no total. Então, por exemplo, se tem um cliente que comprou 2 milhões aqui no ano de 2015, 2 milhões em 2016, 2 milhões em 2017, 2 milhões em 2018, ele não vai entrar em nenhum ano específico desse, porque naquele contexto ele não atingiu o nosso critério, que era ter comprado mais do que 5 milhões. Agora, se aqui no total, esse cliente que comprou 2 milhões em cada um dos anos, ele vai atingir um total de 8 milhões. E aí, lá naquele contexto total que não leva em consideração o ano, ele vai atingir a nossa regra de ter comprado mais do que 5 milhões. Então aí, ele também vai ser contabilizado no nosso total. Então, eventualmente, tem clientes que vão estar aqui nesse total, ok? E que não estão em nenhum desses anos especificamente. Não é que o nosso total está errado, é que o cálculo foi feito em contextos diferentes. Entendendo essa jogadinha aqui do DAX, você vai começar a dominar o Power BI e conseguir criar aqui suas medidas de forma muito mais elaboradas, ok? Então, agora vem o segundo detalhe. E se eu quisesse que o meu total não fosse o cálculo desse contexto que eu falei com vocês, eu quisesse que ele fosse a somatória de cada um dos anos? Então, se você quer saber como é que nós vamos fazer este cálculo, você vai acompanhar comigo a nossa próxima videoaula. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse assunto aqui. É muito importante vocês dominarem isso, tá? Foi uma aula rápida, explicativa, para vocês conseguirem elaborar medidas cada vez mais complexas dentro do Power BI. Um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Ah, e não se esqueça de clicar em gostei aí. Tchau, tchau!